Boa tarde, meus caros amigos e amigas. Boa tarde, família abençoada, paz e bem. Dia 21 de dezembro, domingo, dia de ir na casa do Senhor. Ele te espera. Amém? O Evangelho está em Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. E vamos juntos chamar o Espírito Santo, o Paráclito. Que foi, querido? Aquele que tira os pensamentos vãs, desordenados e estranhos da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito para amar até o fim. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ela vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sou teu José, simples José e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito para amar até o fim. Diante da dúvida de José, o anjo de Deus o tranquiliza, pois o que está acontecendo a Maria é obra do Espírito Santo. Maria e José, atentos à vontade de Deus, entendem os sinais que lhes são apresentados. A exemplo deles, procuremos também vós cumprir a vontade divina. Podemos ver que sexta-feira o anjo aparece para Zacarias, no sábado aparece para Maria e agora no domingo, aparece para José em sonho. No sábado, na sexta, o anjo apareceu para Zacarias e Zacarias, ele duvidou, E ficou mudo, Porque ele duvidou, Aqui, como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Ele duvidou. Maria não duvidou. Maria apenas fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que ele fez para Maria? Está aqui. Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? E o anjo disse, para ela, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Naquela mesma hora, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É o sim, Maria é o face. Ela não duvidou, ela apenas perguntou e ao mesmo tempo ela se prostrou e se colocou
à disposição do reino. E hoje, dia 21, podemos ver o Evangelho falar de José. José, a sua atitude foram mais do que qualquer palavra. Ele ouviu a Deus com obediência. E quantos de nós hoje não conseguimos ser José? Nós não temos mais a paciência de ouvir com obediência, né? Ele acolheu Nossa Senhora mesmo sem entender. Por quê? Aquela criatura não agiu por impulso. Ele parou para quê? Para rezar. Hoje, o mundo vive acelerado, os corações agitados. Que mais agitado? A mente agitada. Por quê? Nós vivemos o quê? No celular, vendo séries. Não é que você não possa mais ver isso, mas são os excessos, né? Por isso que é muito importante, no dia de domingo, você tirar 3 horas sem celular, 3 horas sem televisão, para que você possa ir na igreja 3 horas antes e 3 horas depois. 3 horas antes para que você entre, né, numa meditação na igreja, que você possa acolher com o coração aberto a palavra de Deus. E 3 horas depois para que você possa refletir o que você acolheu dentro do seu coração. Isso é muito importante porque nós vivemos hoje num mundo acelerado, né? Ou seja, meus amados, voltando aqui para o Evangelho, não foi ele que tinha engravidado Maria, não foi José que tinha engravidado Maria. Aí imagina, para um homem judeu, isso era muito difícil, né? Ele era justo, por isso ele decidiu naquele momento agir com o quê? Com misericórdia, ao invés, quer dizer, dele condená-la publicamente, ele que ele fez? Ele jogou para cima dele, né? Porque ela seria apedrejada, né? Nós vemos que José é um homem de Deus. Aí você se pergunta, mas por quê? Né? Porque em primeiro lugar, ele não age, como eu falei agora há pouco, por impulso, né? Vemos aqui no Evangelho. Ele reza, ele vai buscar em Deus entender o mistério daquilo que estava passando. Porque passava dele aquele mistério. E o silêncio de Deus ali deixava perturbador. Mas ele não julga precipitadamente. Ele escolhe a misericórdia antes da justiça aparente. Porque quem de nós não teria essa justiça aparente, né? Saia logo. Isso é um homem de Deus de verdade, né? É um verdadeiro homem, porque ele sabe diferenciar o homem do menino. Um homem de verdade, em primeiro lugar, ele aguenta o rojão, ele assume a responsabilidade. O menino não, ele é vazio, ele diante da dificuldade, ele corre, mamãe, eu quero ser mãe, eu não sei, mamãe, né? Tá cheio por aí. No primeira dificuldade, corre para a mãe, né? Ele não para rezar. Hoje, infelizmente, essas crianças de hoje, elas estão assim. Desculpa se eu toquei num ponto cirúrgico, mas infelizmente os homens de hoje estão assim, amamãezados. Quando o homem casado sai correndo para a mamãe, e quando a mamãe não tem discernimento, que não deixa o filho crescer, o homem casa e ainda quer continuar mandando no filho. O homem casa e ela quer ainda continuar mandando no filho, na nora, e isso é um desserviço muito grande para o casal. Então, esse recado muito forte que a palavra de Deus vem nos atingir hoje. Por quê?
entristece o coração de Deus. Porque o homem de verdade, ele assume o rojão. Ele não age por impulso. Ele não julga precipitadamente. E isso não é só para os homens, também serve para as mulheres, serve para todos nós, né? E a gente tem que escolher a misericórdia antes da justiça. Quantas vezes nossas vidas, nós fomos traídos por pessoas, condenadas por parentes, várias vezes, né? E as pessoas, às vezes, a única vontade delas é simplesmente só apontar o erro, né? Porque não tem outra, eu não vejo outra justificativa aqui no Evangelho. Às vezes é só para apontar o dedo na tua cara, né? E o bacana que o Evangelho diz aqui, José, ele ensina como nós devemos agir com discernimento. Ele ensina, né? É um ensinamento o Evangelho de hoje. É porque com mansidão e com silêncio. Porque naquela época era assim, né? O homem judeu, se ele denunciasse a mulher de adultério, rapaz, ela seria apedrejada publicamente, né? E era uma confusão doida. Então, ele soube ouvir a voz de Deus. Deus falou com ele, colocou em prática, e ele soube também colocar em prática a vontade de Deus, porque nem todo mundo consegue ouvir a Deus e nem todo mundo consegue pôr em prática aquilo que Deus falou através de sonho ou através de alguém que apareceu para dar aquele sinal. Tem gente que entra por aqui e sai por aqui. Mas como eu falei lá no início agora, como é que José consegue tudo isso? Por quê? José, lá, quando eu falei lá em cima, ele, em vez de acusar precipitadamente, não, ele parou, ouviu, foi rezar. Ele foi buscar a resposta em Deus. E quantos de nós hoje não temos mais paciência nem de sentar para rezar? Nós não temos mais paciência nem de ouvir a palavra de Deus. E muitos dizem que ouvem, mas não ouvem. Não colocam em prática. É o faço o que eu disse e não faço. É o faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Tá cheio também, né? Então, cuidado, meus amados, com o barulho em nosso coração, na nossa mente. Nós devemos mudar algumas atitudes que nós estamos habituados a fazer para poder melhor ouvir a Deus. Deixa Deus falar com você. Nós já vimos aqui no Evangelho que a obediência de José é um próprio ensinamento. Deram frutos. Escuta e o silêncio da mente. Silêncio da mente e do coração. Frutos também de uma profunda fé que se manifesta na quê? Na confiança em Deus. Nós somos chamados a viver uma obediência concreta. E eu ainda me arrisco a dizer, uma obediência concreta como a de José. Mas para isso, nós precisamos acalmar a mente, o coração e ter uma fé profunda que confia em ter um amor sincero para com teu Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.